E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma aulinha de gramática. Hoje nós vamos trabalhar classes gramaticais. Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que nós vamos dividir as classes gramaticais entre classes variáveis e invariáveis. Variáveis são as que a gente passa do feminino para o masculino, do singular para o plural. Invariáveis são aquelas neutras, eu não consigo fazer um feminino, masculino, singular ou plural com elas. Elas serão sempre da mesma maneira, ok? Hoje nós não vamos trabalhar verbo e nós não vamos trabalhar palavras denotativas. Isso fica para a nossa próxima aula, ok? Então hoje nós trabalharemos do 1 ao 5 e do 7 ao 10. A primeira classe gramatical que nós vamos trabalhar é o substantivo. Substantivo é o nome que nós damos para os seres em geral. Isso quer dizer que eu não posso confundir substantivo com adjetivo. Olha só, uma coisa que eu uso nos meus olhos para me ajudar a enxergar melhor. Que nome você dá para essa coisa? Óculos. Então, olha só, eu consegui dar um nome para um ser, para uma coisa. Agora, o que é um adjetivo? Um adjetivo caracteriza o substantivo. Por exemplo, pequeno. Tem como eu definir que ser é o pequeno? Quando eu digo assim, pequeno, tem como você nomear o que é pequeno para mim? Como é que você vai dizer para mim o que é pequeno? Você vai dizer homem pequeno, óculos pequeno, menino pequeno, livro pequeno, mas sempre a palavra pequeno vai estar acompanhada do nome de alguma coisa. Isso quer dizer que o nome a gente vai dizer que é um substantivo e a característica desse nome a gente vai dizer que é um adjetivo, ok? Então, tudo que existe e que eu consigo dar um nome, eu vou chamar de substantivo. Tudo aquilo que eu uso para caracterizar esse nome, eu vou chamar de adjetivo, ok? Bom, substantivo pode ser concreto, abstrato. Vamos lá, concreto. Substantivo concreto é aquilo que tem uma existência que eu posso acreditar ser independente, ok? Então, por exemplo, o mar. O mar precisa de alguém para existir? Não, ele existe por si só. Então, o mar é um substantivo concreto. A fada dentro da história. A fada precisa de alguém para existir? Não, ela existe por si só. Então, a fada é um substantivo concreto. Agora, beleza. A beleza. A beleza precisa de alguém para existir? Sim, precisa de uma pessoa que seja bela, de uma pessoa que tenha a beleza. Então, a beleza precisa da existência de outro ser. Então, a beleza é um substantivo abstrato. O amor, concreto ou próprio? O amor consegue existir sozinho? Não, é preciso que exista alguém que sinta amor. Então, amor é substantivo abstrato. O frio consegue existir sozinho? Não, é necessário que exista alguém ou alguma coisa que sinta o frio. Então, ele é um substantivo abstrato. Então, veja, qual a diferença entre o substantivo concreto e um substantivo abstrato? O substantivo concreto tem uma existência independente, ele não precisa de ninguém para existir, ele existe sozinho, ele existe por si só. E o substantivo abstrato? O substantivo abstrato precisa que alguém exista para que ele possa existir, ele depende de alguém, ok? Substantivo próprio são os que iniciam com letra maiúscula, que nós podemos dar uma especificidade maior, como nome de cidade, pessoas, né? Substantivo comum. Um substantivo comum é um substantivo que vai generalizar uma espécie. Então, eu posso ter o Guimarães Rosa, que é um homem específico. Ou eu posso generalizar os homens e dizer que o Guimarães Rosa é apenas um homem. Então, substantivo próprio, eu especifico o nome. Substantivo comum, eu generalizo.
Substantivo simples. Substantivo simples é aquele substantivo composto de apenas um radical. Lembra o que é radical? É a palavra, é o começo, perdão, é o começo da palavra que não muda, tá? Todo início de palavra que não muda é o radical daquela palavra. Por exemplo, cachorro. Qual é o radical da palavra cachorro? Vamos ver as várias derivações da palavra cachorro. Posso falar cachorrinho, cachorrão, cachorrada. Se você prestar atenção, o que nunca muda quando eu falo a palavra cachorro? Até aqui, né? Cachorro. Então, essa parte que não mudou, a gente chama de radical, ok? Chuva, chuvinha, chuveiro, chuvisco. O que é que não muda nessa palavra nunca, por mais que eu fale as variantes dela? Aqui, né? Chuve. Então, chuve é o radical da palavra chuva. Menino, menina, meninada, menininho, menininha. O que nunca muda quando eu vou usar as variantes dessa palavra? Até aqui, né? Menino. Então, essa inicial da palavra que nunca muda, a gente vai chamar isso de radical, ok? O que é um substantivo simples? É quando esse radical existe apenas um na palavra. Se eu tenho apenas um radical, substantivo simples. E o substantivo composto? É quando eu tenho dois radicais. Por exemplo, guarda-roupa. Olha só, guarda, guardinha, guardão. Qual é o radical dessa palavra? Aqui, né? Guarde. Mas a palavra terminou aqui? Não, ainda tem roupa. Então, essa é a palavra inteira, guarda-roupa. Opa, mas aqui eu tenho outra palavra com outro radical. Roupa, roupinha, roupão, roupeiro. O que nunca muda nessa palavra? Roupe. Então, guarda-roupa é uma palavra que tem dois radicais. Opa, dois ou mais radicais, substantivo, composto. A mesma coisa a palavra passatempo, olha. Passa, passinho, passei, passada, passão. Qual é o radical da palavra passa? Paz. Opa, mas a palavra não acabou aqui, é passatempo a palavra inteira. Então, eu tenho a outra parte da palavra, tempo. Também tem outro radical aqui, não tem? Tempo, tempinho, tempão, temporal. Qual é o radical da palavra tempo? Tempe. Então, passatempo também é uma palavra que eu tenho dois radicais. Opa, substantivo com dois ou mais radicais, nós vamos chamar de substantivo composto, ok? Substantivo primitivo. Substantivo primitivo é aquela palavra que dá origem a várias outras palavras. Olha, primitivo vem de primeiro, ok? Por exemplo, a palavra pedra, dessa palavra eu posso ter a palavra pedreira. A palavra ferro, dessa palavra eu posso ter a palavra ferreiro. A palavra dente, dessa palavra eu posso ter a palavra dentista. Então, percebeu que essas palavras aqui embaixo surgiram depois dessas palavras? Então, o que eu tenho aqui? Essas palavras são substantivos primitivos que dão origem a outros substantivos, ok? E as palavras que derivam do substantivo primitivo, a gente vai dizer que são substantivo derivado, beleza? E por fim, substantivo coletivo, né? Que são os grupos, ok? Quando eu tenho um grande grupo, uma grande união de uma espécie de substantivos, a gente vai dizer que é um substantivo coletivo. Por exemplo, um grupo de estrelas, constelação, ok? Então, um grupo de lobos, alcateia, tá? Então, um grupo nós vamos chamar de substantivo coletivo. Além disso, nós temos a locução substantiva. O que é uma locução substantiva? Lembra que locução são duas ou mais palavras cumprindo a função de uma, ok? Locução, duas ou mais palavras cumprindo a função de uma. Então, uma locução substantiva são duas ou mais palavras cumprindo a função de um substantivo. Olha só, locução substantiva é a expressão que equivale a um substantivo, tá? Então, duas ou mais palavras cumprindo função de substantivo. Como é que fica isso, então? Vamos ver, olha só.
Fomos ver o pôr do sol. Eu poderia dizer fomos ver o crepúsculo. O que eu tenho aqui, então? Crepúsculo, uma palavra só, substantivo. Pôr do sol. Pôr do sol são duas ou mais palavras cumprindo a função de uma, porque pôr do sol e crepúsculo querem dizer a mesma coisa, não querem? Só que aqui eu estou falando isso com uma palavra e aqui eu estou falando com 3 palavras. Então, duas ou mais palavras que cumprem a função de uma palavra. Então, aqui nós temos uma locução substantiva e aqui nós temos um substantivo, ok? A mesma coisa na oração de baixo. Deram-me um vidro de água de cheiro. Água de cheiro é a mesma coisa que perfume. Então, tanto faz eu dizer deram-me um vidro de perfume, quanto deram-me um vidro de água de cheiro. Qual é a diferença? Perfume é uma palavra só, então perfume é um substantivo. Agora, água de cheiro é uma expressão com 3 palavras, cumprindo a função da palavra perfume. Opa, 2 ou mais palavras cumprindo a função de uma. Como é que a gente vai chamar isso então? Locução substantiva, ok? Agora o adjetivo. Então lembra que eu disse? O adjetivo é aquilo que vai caracterizar o nosso substantivo. O substantivo nomeia uma existência e o adjetivo caracteriza essa existência para mim. Então, adjetivo é a palavra que modifica o substantivo. Por que que modifica? Porque eu posso dizer homem. Homem é um substantivo, mas eu posso mudar esse substantivo, dizendo homem alto, homem baixo, homem fraco, homem forte, homem gordo, homem magro. Cada vez que eu coloco um adjetivo, eu estou mudando esse substantivo para você. E essa é a característica do adjetivo. Ele vai modificar um substantivo, ok? Ele pode exprimir uma aparência, ele pode exprimir um modo de ser, ele pode exprimir uma qualidade. Vamos lá. Menino, gordo, gramática histórica, aluno inteligente. Criança com 2 pés, uma genitália masculina. Qual é o nome que eu vou dar para isso? Ah, menino. Então, substantivo. Agora aqui eu vou caracterizar este menino. Qual é a característica deste menino? Este menino é gordo, ok? Então, adjetivo, substantivo. O adjetivo caracteriza o substantivo, ok? Lembra de uma regrinha que a gente diz, pode te ajudar, que é a seguinte: substantivo sempre vem acompanhado de artigo, tá? Isso ajuda muito a gente a saber o que é um substantivo dentro de uma frase, tá bom? No geral, as palavras acompanhadas de artigo serão substantivo, tá bom? Adjetivos pátrios ou gentilícios, o próprio nome já diz. Pátrio vem de pátria, tá? Então, no geral, vai me dar ideia de onde o indivíduo veio, tá bom? De onde a pessoa veio, de que país. Mas também pode fazer referência a cidades, tá bom? A estados. Então, olha só, é a procedência, a origem que está sendo mostrada no adjetivo. Por exemplo, olha só. Quem nasce em Salvador da Bahia é soteropolitano. Soteropolitano é um adjetivo pátrio. Está dizendo para mim qual é a procedência de um soteropolitano, ok? De onde vem o soteropolitano? Vem de Salvador, da Bahia, ok? No Rio Grande do Norte é potiguar. Potiguar, então, adjetivo pátrio de quem nasce no Rio Grande do Norte. Catarinense, adjetivo pátrio de quem nasce em Santa Catarina. Fortalezense, adjetivo pátrio de quem nasce em Fortaleza. Florianopolitano, adjetivo pátrio de quem nasce em Florianópolis. Guatemalteco, adjetivo pátrio de quem nasce na Guatemala. Tangerino, adjetivo pátrio de quem nasce em Tanger. Neozelandês, adjetivo pátrio de quem nasce na Nova Zelândia, ok? Uma locução adjetiva, lembra o que é locução? Duas ou mais palavras cumprindo a função de uma. Então, eu tenho locução adjetiva, duas ou mais palavras cumprindo a função de um adjetivo. Eu posso dizer amor paterno,
Amor é substantivo, paterno é adjetivo. Ou eu posso dizer amor de pai. De pai, não está cumprindo a mesma função que a palavra paterno? Sim, só que ao invés de usar uma palavra, paterno, eu estou usando duas, de e pai. Então, duas palavras cumprindo a função do adjetivo paterno. Duas palavras cumprindo a função de uma, locução adjetiva. Presente de rei, eu poderia dizer presente real, não é a mesma coisa? Sim, mas aqui, presente real, presente é substantivo, real é adjetivo. Quando eu digo presente de rei, eu tenho duas palavras de rei cumprindo a função de uma palavra só, cumprindo a função do adjetivo real. Então, de rei são duas palavras cumprindo a função do adjetivo real. Duas palavras cumprindo a função de uma, locução adjetiva. Azul do céu é a mesma coisa que azul celeste, só que celeste eu usei uma palavra, do céu eu uso duas. Então, duas palavras cumprindo a função de uma, locução. Agora, essa locução está cumprindo a função de um adjetivo. Então, locução, adjetivo. Artigo. Bom, artigo muito tranquilo da gente trabalhar, né? Nós só temos 8 e é o, os, a, as, uma, uns, umas. Bom, o adjetivo, ele vai designar os seres, ok? Então, quando eu quero dizer o homem, a mulher, os homens, as mulheres, né? Eu estou mostrando para o meu interlocutor quem é que eu quero mostrar. Qual é a diferença de um adjetivo determinado, de um artigo determinado para um artigo indeterminado? Uma coisa é eu dizer para você, eu vi o homem de chapéu. Então você sabe que eu estou especificando para você o homem. É um homem específico, eu sei exatamente de que homem eu estou falando. Agora, se eu digo para você, eu vi um homem de chapéu, você já vai ficar pensando, que homem será esse? Porque aí a gente não tem certeza de que homem eu estou falando, ok? Então, artigo determinado, eu especifico muito mais claramente quem ou o que eu quero apresentar. Artigo indeterminado vai ser uma coisa mais generalizada, eu não vou dar exatamente muita ideia de quem eu estou querendo apresentar, ok? Tanto os artigos definidos como os indefinidos podem combinar-se com preposições, subdividindo-se então em dois grupos, sem alteração, que a gente vai chamar de combinação, e com alteração, que a gente vai chamar de contração, ok? O que é isso? Aqui eu estou juntando a preposição a e o artigo o. Não teve alteração nenhuma. Juntei os dois, virou ao. E aqui no plural, juntei os dois, virou aos. Então, isso a gente vai chamar de combinação. Agora, se você prestar atenção aqui, houve alteração. Eu juntei a preposição de mais o artigo o. E dessa preposição de mais o artigo o virou do. Teve alteração? Teve. Se você perceber, a letra E desapareceu. Então, teve alteração. Então, eu vou dizer que isso é uma contração, ok? Eu posso dizer do, dos, da, das. Então, do, dos, da, das é preposição? Sim. E a gente vai chamar essa preposição de contração. Por quê? Porque é uma preposição mais um artigo, ok? Lembra disso quando a gente está trabalhando lá verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Se tem preposição, o verbo é transitivo indireto. Então, se você tem depois do verbo do, da, você tem preposição. Preposição de mais artigo o, preposição de mais artigo a. Então, do, da acaba ganhando status de preposição, ok? Por quê? Porque juntou a preposição de mais o artigo e virou uma contração. Pelo. Pelo é a preposição por. Meu pai. Por mais artigo o. E pela?
preposição por mais artigo a. Então, teve alteração? Claro que teve. No lugar do R, eu coloquei um L. No lugar do O, eu coloquei um E, não é? Então, teve alteração na junção da preposição por mais artigo O mais artigo a? Teve. Se teve alteração, a gente vai chamar de contração, ok? Qua é preposição com mais artigo a. Qua, ok? E co, às vezes aparece só assim, comem, tá? Comem. Quer dizer, com o homem. Então, eu tenho preposição co mais artigo o, ok? Só que houve alteração. Que alteração? Eu tirei o o, né? Houve alteração, eu tirei o M. Então, se existe alteração, nós estamos tendo uma contração, ok? Então, lembra disso. Artigos podem se unir à preposição e, unindo-se à preposição, eles vão ter ou uma combinação ou uma contração. Pronomes. Bom, nós temos pronomes, vamos começar pelos pronomes pessoais, ok? Pronome pessoal, vamos começar pelos pronomes pessoais do caso reto. Pronome pessoal do caso reto são aqueles que nós utilizamos para conjugar o verbo. Olha só. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Ok? Pessoal, dica. Pronome pessoal do caso reto, se não estiver com preposição, sempre estará na oração como sujeito, ok? Se você já tem sujeito na oração, esse pronome pessoal do caso reto só pode estar na oração se estiver acompanhado de preposição. Se você não tem sujeito, pronome pessoal do caso reto pode estar sem preposição. Se você já tem sujeito, pronome pessoal do caso reto tem que ter preposição, ok? Essa é a regra. Bom, os três primeiros nós vamos dizer que são pronomes pessoais do caso reto singulares, ok? E os três últimos, pronomes pessoais do caso reto plural, ok? Bom, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Ok? Agora, além do pronome pessoal do caso reto, nós temos o pronome pessoal oblíquo. Pessoal, atenção aqui, pronome oblíquo é o pronome que acompanha o pronome pessoal do caso reto, ok? Então, a gente tem uma sequência. Vamos lá. Qual é o pronome oblíquo que acompanha eu? Para acompanhar eu, o me, o mim e o comigo. Para acompanhar o tu, o te, o ti e o contigo. Para acompanhar ele ou ela, o se, o si, o consigo, o a, o lhe. Para acompanhar o nós, o nos e o conosco. Para acompanhar o vós, o vos e o convosco. Para acompanhar eles, elas, o se, o si, o consigo, o os, o as e o lhes, ok? Então, lembra disso. Pronome oblíquo acompanha pronome reto. Eu não posso ter um pronome oblíquo diferente do acompanhamento com o pronome reto. Eles sempre vão se relacionar, tá bom? Então, lembra dessa orientação.
Quais são os oblíquos que acompanham o eu, quais são os que acompanham o tu, o ele, o ela, o nós, o vós, o eles e o elas, beleza? Por exemplo, carrego comigo há dezenas de anos. Comigo é um pronome oblíquo. Ele está acompanhando quem? Eu, né? Eu. Eu poderia dizer carrego com eu há dezenas de anos? Claro que não, porque quem é o sujeito dessa oração? Quem carrego? Eu. Então, eu já não tenho um sujeito nessa oração? Tenho, o sujeito da oração é eu. Eu carrego comigo há dezenas de anos. Se eu já tenho um eu aqui, eu não posso repetir o eu ao longo da oração. Aí é a função do pronome oblíquo. O pronome oblíquo, ele vai fazer a substituição do pronome pessoal. Pode substituir o substantivo também, claro. Mas pensando nos pronomes pessoais, ele pode substituir um pronome pessoal. Para eu não repetir eu carrego com eu há dezenas de anos, o que eu faço? Qual é o oblíquo que acompanha o eu? Me, comigo. Então, eu vou ver qual é o oblíquo que mais combina aqui, né? Qual é o que mais combina? O comigo. Então, eu venho aqui e coloco o comigo, que é um pronome oblíquo, para acompanhar o eu, que é o pronome pessoal do caso reto, ok? Há ainda pronomes de tratamento que levam a concordância para a terceira pessoa, encerrando um tratamento mais formal, mais cerimonioso. Então, por exemplo, Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Sua Alteza, Sua Magnificência, Senhor, a Senhorita, você. Pessoal, presta atenção aqui, olha só. Mesmo que o nosso pronome de tratamento tenha vossa, vossa é pronome de segunda pessoa, ok? Vossa é pronome de segunda pessoa. Entretanto, sempre que ele estiver funcionando como pronome de tratamento, não estou pensando aqui em pronome possessivo, não estou pensando aqui em pronome pessoal do caso reto, estou pensando em pronome de tratamento. Sempre que vossa estiver como pronome de tratamento, você vai conjugar o verbo na terceira pessoa, ok? Mesmo que vossa seja pronome de segunda pessoa, sempre que ele for pronome de tratamento, você vai conjugar o verbo na terceira pessoa, ok? Venho por meio dessa comunicar Vossa Senhoria que, então olha só, aqui Vossa Senhoria é pronome de tratamento, ok? Sua Santidade, pronome de tratamento, né? Relacionada aí ao líder da Igreja Católica, ao Papa. Bom, pronome possessivo indica posse, ok? Meu, teu, seu, nosso, vosso. Olha só, vosso, tá vendo? Vosso, pronome possessivo de segunda pessoa. Meu, pronome possessivo de primeira pessoa. Teu, pronome possessivo de segunda pessoa, combina com o tu. Seu, pronome possessivo de terceira pessoa, combina com ele e ela. Nosso, pronome possessivo de primeira pessoa do plural. Vosso, pronome possessivo de segunda pessoa do plural, ok? E aí, claro que vai ter as variações feminino, masculino, singular, plural. Vosso, vossa, vossos, vossas, nosso, nossa, nossos, nossas, ok? Meu, minha, ok? Pronome demonstrativo. Bom, os pronomes demonstrativos, eles vão demonstrar, ok? Algo, indicar algo ao qual eu esteja fazendo referência. Bom, dá a ideia de posição em relação a tempo, espaço e contexto. Os principais demonstrativos são este, esta, isto. Esse, essa, isso. Aquele, aquela, aquilo. O, a, mesmo, próprio, semelhante, tal e variações, tá? Então, por exemplo, esta caneta com que eu te escrevo, essa caneta com que tu me escreves. Qual é a diferença do T para o S? Bom, o pronome demonstrativo com T
indica que a coisa está perto de quem fala, longe de quem ouve. Pronome demonstrativo com S indica que a coisa está perto de quem ouve e longe de quem fala, ok? E aquele, aquela, aquilo, longe tanto de quem ouve quanto de quem fala, tá bom? Tem também, pessoal, uma questão aqui que não aparece na apostila, mas eu vou colocar. Na sua redação, você vai usar conter, este, esta, isto, sempre que a coisa que você quer falar vier depois do pronome, ok? E esse, essa, isso, quando a coisa que você quer falar vier antes. Por exemplo, amor. Esse é o segredo da vida. Então, percebeu que esse se refere à palavra amor? A palavra que esse se refere não veio antes dele? Amor. Esse é o segredo da vida? Sim. Então, a palavra que esse se refere veio antes dele. Então, eu vou usar essa. Agora, se eu disser assim, o segredo da vida é este, o amor. Opa, agora a palavra que o pronome demonstrativo se refere veio depois dele. Então, eu vou usar este, ok? Então, pronome demonstrativo com S, quando a coisa a qual eu faço referência vem antes do pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo com T, quando a coisa a qual eu faço referência vier depois do pronome demonstrativo, ok? Do contrário, quando eu quero falar de coisas próximas a mim, eu uso T. Quando eu quero falar de coisas longe de mim, mais perto de quem me ouve, eu uso S. Quando eu quero falar de coisas longe de mim e de quem me ouve, eu uso aquilo, aquela, aquele. Bom, pronomes relativos. Pronome relativo pode estabelecer uma relação com um termo, que a gente vai dizer termo antecedente, né? Então, ele pode estabelecer uma relação com o termo que se coloca sempre antes dele. Então, ele pode muitas vezes estar substituindo a palavra que vem antes dele, a gente vai chamar essa palavra que vem antes de termo antecedente. Ele pode introduzir uma oração subordinada adjetiva, nós ainda não chegamos nisso, e ele é facilmente identificado por substituições, ok? Que nós vamos ver algumas agora. Então vamos lá. Essa é a nossa tabela de pronomes relativos. Bom, a gente tem variáveis e invariáveis. Variáveis vai do masculino para o feminino, do singular para o plural. Invariáveis são os neutros, né? Não mudam, não tem como fazer masculino, feminino, singular, plural. É isso aqui sempre, tá? Olha só. O qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos. Dicas. Vamos lá. Quem a gente só usa para pessoas, nunca para animais. Onde a gente só usa para lugares, nunca para coisas ou objetos. Então eu não posso dizer este é o documento onde assinei, não, porque documento não é lugar. Então eu só uso onde para lugar. Então este é o documento o qual assinei, ok? Cujo, cuja, cujos, cujas, sempre lembrando posse. Para você usar essas palavrinhas, alguém tem que possuir alguma coisa, tá? Então, por exemplo, olha só. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Vamos lá, ó. A mãe cujo filho caiu vírgula, gritou. Então a mãe foi levar o filhinho dela para brincar no parquinho. O menino estava brincando no parquinho, caiu do brinquedo. A mãe do menino gritou a hora que o menino caiu.
tá? Então, a mãe, cujo filho caiu, gritou. Bom, quem é, vamos dizer assim, quem é a posse, quem é o possuidor? Eu quero dizer que a mãe possui, não é? E o filho é a posse. Então, cujo equivale ao ser possuído, ok? E para isso, eu sempre preciso ter alguém que possua este ser. Então, lembra disso. Eu preciso ter o possuidor e eu preciso ter o objeto de posse. Senão, eu não posso usar cujo, tá bom? Então, um tem que possuir, o outro tem que ser o possuído. Vamos pensar outro exemplo. Por exemplo, o Sol, cujos raios amanhecem o dia, estava lindo. O Sol possui os raios, não é? Então, cujo está indicando para mim que o Sol é o possuidor e os raios são o objeto possuído, ok? Outro exemplo, a escada cuja poeira estava imensa foi limpa pela funcionária. A escada é o elemento possuidor. A poeira é o objeto possuído, né? A escada possui a poeira, assim como o sol possui os raios solares, assim como a mãe possui o filho, tá? Então, para usar cujo, cuja, cujos, cujas, sempre precisa ter alguém para possuir e algum objeto que seja possuído, ok? Outra coisa, sempre vamos acompanhar masculino, feminino, singular, plural, ok? Cujo, cuja, cujos, cujas vai acompanhar sempre o elemento possuído, o objeto possuído, tá? Olha só, a escada cuja poeira, cuja está combinando com poeira e não com a escada, ok? Por exemplo, a escada cujos rastros estavam imensos foi limpa. Cujos não está combinando com escada, está combinando com rastros, ok? Então, para usar cujo, cujos, cuja, cujas, eu sempre tenho que ter um possuidor e um elemento possuído. E o pronome relativo cujo, cuja, cujos, cujas vai combinar sempre com o elemento possuído, ok? Se ele for feminino plural, cujas, feminino singular, cuja, masculino plural, cujos, masculino singular, cujo, ok? Aqui então nós temos um exemplo, né? As pessoas que não questionam não merecem viver. Olha só, o que? Pronome relativo. Eu posso, por exemplo, trocá-lo por as quais, né? As pessoas as quais não questionam não merecem viver, ok? Essa é uma dica para a gente saber porque o que ele vai ter aproximadamente 7 funções dentro da língua portuguesa. Então, ele pode ser um pronome relativo, mas ele pode ser ainda outras 6 coisas. Então, é muita coisa. Como é que eu vou saber que ele é um pronome relativo ou não? Faz essa troca, olha, vê se o que pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. Se ele puder ser trocado, é porque de fato ele é um pronome relativo. Outra coisa que a gente pode pensar é que ele vai também, se ele for um pronome relativo, ele pode estar substituindo a repetição do termo antecedente. Essa palavra que vem antes dele, a gente chama de termo antecedente, ok? Ele pode estar substituindo essa palavra. Por exemplo, aqui eu tenho 2 orações. Primeira oração, as pessoas não questionam. Segunda oração, as pessoas não merecem viver. Só que, para não ter que dizer 2 vezes as pessoas, né? As pessoas não questionam, as pessoas não merecem viver, o que eu fiz? Eu eliminei a repetição às pessoas e troquei essa repetição por um pronome relativo. E aí eu juntei as 2 orações em uma só.
Então, ao invés de ficar uma oração super infantil, né, parecendo oração de criança do primário, as pessoas não questionam. As pessoas não merecem viver. Ao invés de eu ficar nessa repetição tola, eu faço a minha oração uma oração mais adulta, né? Eu evito a repetição e coloco um pronome relativo para que essa repetição não aconteça. A gente chama isso de recurso coesivo, né? Remissão textual. A gente consegue escrever uma oração muito mais bonita, fazendo uma oração intercalada, né? Colocando períodos e acrescentando o pronome relativo sem repetição, ok? Então, se eu consigo fazer isso, eu tenho um pronome relativo, ok? Eu poderia ter duas orações distintas, mas eu junto essas duas orações numa só, através do pronome relativo, evitando a repetição da palavra as pessoas, ok? Visitei a casa onde nasci, visitei a casa na qual nasci. Também pode ser. Lembra que onde a gente só pode usar com lugar. A casa é um lugar, então tudo bem eu usar o pronome relativo onde, ok? Eu não posso usar onde em outra situação que não seja para indicar lugar. Pronome indefinido. Pronome indefinido é quando a gente tem uma informação vaga, imprecisa, indeterminada, ok? Então, quem escreveu isso? Tudo está complicado. Alguém me avise. O que é isso? É um pronome indefinido. Eu não sei exatamente quem é, ou o que é, ou quanto é, tá bom? Indefinido, vem de indefinição, ok? Pronome interrogativo, que faz perguntas, né? Então, quem chegou? Quantos vieram? Ok? Às vezes o pronome interrogativo, ele pode vir sem, a gente chama de uma interrogação indireta, né? Ele pode vir sem o pronome, sem o ponto interrogativo. Por exemplo, não sei o porquê disso tudo. Quando eu digo o porquê, deixa eu colocar daqui, gente. Quando eu digo o porquê, é a mesma coisa que eu perguntasse para você, né? Por que isso tudo? Mas ao invés de eu dizer por que isso tudo, eu disse não sei o porquê disso tudo. Mas em todo caso, não é uma pergunta que eu estou fazendo? Não é um questionamento de uma forma indireta? Sim, não sei o porquê disso tudo. Então, eu tenho aí uma interrogação, eu tenho aí um questionamento sem um ponto de interrogação, tá? Então, não fique na ilusão de que pronome interrogativo sempre virá acompanhado de ponto interrogativo, porque não virá. Pode ser uma interrogação indireta, como não sei o porquê disso tudo, tá bom? Locução pronominal. É a expressão que tem função de pronome. Lembra que locução são duas palavras cumprindo a função de uma, nesse caso duas ou mais. Por exemplo, cada um tem o ar que Deus lhe deu. Quando eu digo cada um, eu quero dizer todos. Então, olha só, eu tenho aqui um pronome indefinido. Entretanto, cada um está cumprindo a função do pronome indefinido todos. Então, duas ou mais palavras, cumprindo a função de uma palavra só, locução pronominal. Não receberei, seja quem for. O que eu estou querendo dizer? Não receberei ninguém, mas ao invés de usar o indefinido ninguém, eu usei seja quem for. 3 palavras cumprindo a função de uma, locução pronominal. Quadro de resumo dos pronomes. Então, aqui reto e oblíquo e as relações que a gente já fez no slide anterior. Pronome de tratamento, a gente também já no slide anterior. Pronome possessivo, também nós já vimos nos slides anteriores. Pronomes demonstrativos, também nós já vimos nos slides anteriores, ok? Pronomes relativos, nós já vimos. Pronomes indefinidos, também nós já vimos. São apenas tabelinhas para vocês poderem se orientar. Só uma observação aqui, onde a gente pode substituir por no qual, nos quais, na qual, nos quais, né? A gente também viu isso no exemplo anterior, ok? Os pronomes indefinidos, também, para vocês. Os interrogativos, ok? Olha aqui o que eu falei.
frases interrogativas indiretas, isso quer dizer que não necessariamente vai aparecer um ponto de interrogação, por isso aprenda, tente entender quando aparece uma pergunta sem a interrogação aparecer. Numerais, muito fácil, né, gente? Nós temos 4 tipos: cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Aqui os exemplos, né? Então, são 3 palavras. A primeira vez, paguei o dobro, tomei meio copo. Então, cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário. Advérbio, a gente está trabalhando advérbio quando a gente trabalha lá verbo intransitivo. Lembra que o verbo intransitivo é aquele verbo que na frente dele aparecem palavras que lembram advérbio. O verbo tem o sentido completo, como por exemplo o verbo correr, né? E na frente dele vai aparecer palavra com sentido de advérbio. Corri muito, corri pouco, corri ontem, corri hoje, corri em casa, corri no trabalho, né? Então, essas palavrinhas que aparecem na frente do verbo para intensificá-lo, para modificá-lo, né? É o que a gente chama de advérbio. Só para verbo? Não, advérbio também trabalha com adjetivo e também pode trabalhar com outro advérbio, tá? Por exemplo, digo assim, corri muito bem. Olha só, muito, advérbio de intensidade, bem, advérbio de modo. Então, eu tenho o advérbio modificando o próprio advérbio, né? Corri muito bem. Se eu disser só corri muito, aí o advérbio modificando o verbo. Quando eu digo ele é muito lindo, opa, é o advérbio muito trabalhando junto com o adjetivo, lindo, ok? Então, advérbio é uma palavra que modifica o sentido que modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, acrescentando a eles uma circunstância de tempo, de modo, de intensidade, ok? Vamos para o exemplo, olha só. Levanto-me cedo. Cedo, advérbio de tempo, não é cedo, tarde, ok? Levanto-me cedo. Andávamos devagar, advérbio de modo, né? Como nós andávamos? Devagar. Então, eu estou explicando o verbo, né? A noiva estava muito linda. Olha só, o muito, ele está trabalhando com a palavra linda, né? Eu poderia apenas dizer a noiva estava linda, mas eu quis dizer que ela estava muito linda. Então, eu estou modificando o sentido da palavra linda. Linda não é advérbio, adjetivo? Então, eu tenho o advérbio trabalhando com o adjetivo. Aqui eu tenho o advérbio trabalhando com o verbo, tá? Olha só, levanto-me bastante cedo. Aqui bastante está trabalhando com a palavra cedo. Cedo não é advérbio, é advérbio de tempo, né? Está me indicando o tempo que a coisa está acontecendo. Então, olha só, bastante é um advérbio de intensidade e está trabalhando junto com outro advérbio, com a palavra cedo. Então, o advérbio pode trabalhar com o verbo, o advérbio pode trabalhar com o adjetivo e o advérbio pode trabalhar com outro advérbio, ok? Então lembra, o advérbio ele me explica melhor como uma coisa está acontecendo ou onde essa coisa está acontecendo. Quando, onde, como são perguntinhas que me ajudam a pensar no advérbio, tá bom? Comi. Quanto? Muito. Comi. Onde? No restaurante. Comi. Quando? Hoje. Então, muito no restaurante, hoje, não são palavrinhas que me dão ideia de tempo, lugar, modo. Então, pensou em tempo, pensou em modo, pensou em intensidade, pensou em lugar. Então, você está pensando em advérbio, ok? Locução adverbial. Lembra que locução são 2 ou mais palavras cumprindo a função de uma. Então, locução adverbial, você tem 2 palavras cumprindo a função de um advérbio. Por exemplo, voltei do passeio a pé. Como você voltou do passeio? Voltei alegre, voltei triste, voltei bem, voltei mal, mas eu quero dizer que eu voltei a pé.
Então, é o modo como eu voltei, a maneira como eu voltei. Opa, me ajudou a pensar tempo, modo, intensidade, lugar. Eu estou pensando em advérbio. A pé, não é o modo como eu voltei? Sim. Opa, estou pensando em modo, então eu estou pensando em advérbio. Só que aqui são duas palavras cumprindo a função do advérbio. Então, a gente vai dizer que é uma locução adverbial. Meu pai fazia tudo às claras. Como o meu pai fazia tudo às claras? Então, eu estou explicando para você o modo como meu pai fazia. Opa! Tempo, modo, lugar, intensidade. Isso me lembra advérbio. Então, às claras é um advérbio porque está me lembrando o modo como meu pai fazia tudo. Ok? Bom, isso é um advérbio? É uma palavra só ou é uma locução adverbial? Duas palavras cumprindo a função de uma. Locução adverbial, porque eu tenho duas palavras cumprindo a função de uma. Belezinha? Preposição. Preposição é a palavra que, posta entre duas outras, estabelece uma subordinação da segunda em relação à primeira. Por exemplo, casa de Paulo. Necessito de você. Creio em você. Útil a todos. Então, a segunda palavra depende da primeira para existir. Eu não posso dizer só de Paulo. Eu preciso da palavra casa. Eu posso dizer só casa, posso falar só necessito, só creio. Agora, se eu falar de Paulo, de você, em você, a todos, vai ficar sem sentido. Então, quando eu tenho preposição, a segunda palavra depende da primeira para existir, ok? A gente tem uma lista de preposições, ok? Aí você precisa aprender essa lista e lembrar a preposição pode se juntar a artigo, a preposição pode se juntar a pronome, lembra? Pronome demonstrativo, ok? Então tome cuidado porque nem sempre a preposição está sozinha, nem sempre ela é natural, né? Às vezes a gente não é acidental, às vezes ela pode se unir a outra classe de palavra e ela vai continuar com o status de preposição, tá bom? Então, além da preposição, a gente tem a locução prepositiva, que são duas ou mais palavras cumprindo a função de uma. Então, olha só, ando à procura de espaço, tá? Então, eu tenho aqui a preposição a, eu tenho aqui a preposição b, duas ou mais palavras cumprindo a função de uma, locução prepositiva, ok? Fiquei ao lado de Pedro. Uma preposição aqui, outra preposição aqui. Locução prepositiva, ok? Aqui a gente tem as nossas preposições básicas, olha. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Sem, sob, sobre, traz. Essas preposições são as que a gente chama de essenciais, ok? Mas a gente também tem as acidentais, quer dizer, não são necessariamente uma preposição, entretanto, elas vão acabar cumprindo essa função em alguns casos, como, por exemplo, as palavras conforme, consoante, durante, excesso, mediante, salvo, segundo, tirante e visto. Bom, aqui nós temos as interjeições para finalizar, e aí as interjeições, então, é bem tranquilo, né? Interjeição são palavras que utilizamos para traduzir os nossos estados emotivos. No geral, virão com pontos de exclamação, ok? Então, viva, ó, psiu, né? A locução interjectiva é uma expressão que tem o mesmo valor de uma interjeição, tá? Então, Vixe Maria, ora bolas, ok? E nós encerramos por aqui o nosso conteúdo, então, ok? Como tarefa, eu vou colocar para vocês no Dual Data a tarefa que vocês devem apresentar, e essa tarefa vocês me apresentam agora até o final do nosso horário de aula, é pouco o exercício.
mas vocês me apresentam até o fim do horário da aula, vocês postam no próprio Dual Data e isso vai ficar valendo como presença também, ok? Então, até o fim da aula é preciso postar para que eu possa colocar como presença, tá bom? Até mais, galera. Tchau, tchau.